Um verdadeiro atropelo do Flamengo, meus amigos. 8-2 em cima do Maringá e poderia ter sido mais. Show do Pedro, 4 gols do Pedro. Parece, meu amigo, que o Sampaoli ligou a máquina lá no Flamengo e o Flamengo voltou. Nós vamos analisar os comentaristas trazendo todas as informações do Mengão, mas a ação hoje é dia de bater recorde de likes. Por isso, se você gostou da vitória do Mengão, chega aqui, explode o dedo no like, vai nos comentários, deixe aí o seu comentário, o que você achou da vitória do Mengão. Se você não é inscrito no canal, convido você, se inscreva, porque aqui é notícias do Flamengo, tá certo? Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. O Flamengo venceu o seu jogo, atropelou o Maringá no Maracanã, foi mais fácil do que todo mundo imaginava, 8-2. Você lembra da última vez que seu time ganhou de 8, Losetti? Olha, teve um campeonato de imprensa recente que a gente fez 8 lá, eu era o técnico, então eu me lembro muito bem. Ai. Fato é que o Flamengo fez 8 hoje no Maringá. Você lembra a última vez que o Flamengo fez 8-2? Não me lembro, hein? Eu não sei se foi a última, mas 30 anos atrás o Flamengo fez 8-2 no Minervém da Venezuela, oitavas de final da Libertadores. Minervém ainda existe? Boa pergunta, hein? Vale Nunca mais ouvi falar no Minervém. Pois é. Ô Roger, golzinho no começo ajuda bastante ao enredo do jogo, né? Mas não foi só isso, jogada do o Corinthians também fez um gol logo no começo e não conseguiu... A diferença é o time que o Corinthians tem e o time que o Flamengo tem. Sem dúvida, e né? os adversários também. O Remo está num nível muito acima do Maringá. Fora que o time do Maringá que jogou na ida perdeu 5 jogadores para esse jogo da volta, né? Que também acho que faz aí diferença. Um pênalti bobo em cima do Gerson, aí o Flamengo já fez o 3-0, já era o resultado que serviria para a classificação do Flamengo. Vai sair um gol agora do Maringá que parecia que poderia chegar ou deixar o Maracanã de uma forma tensa. Belíssima defesa. O Flamengo empilhou, absurda, né? Empilhou situações. Foi 8, poderia ter sido 15. Porque o goleiro foi bem, algumas jogadas passaram perto do gol. Agora vamos ao que interessa. Esse é o gol, ó. Onde está o mérito do Sampaoli? Se é que... Escalou bem. Escalou bem. Manteve a linha de 4. Tinha alguma indicação que poderia jogar com 3 zagueiros. Jogou, botou os laterais no lugar que os laterais têm que jogar, o Wesley na direita, o Ayrton na esquerda. Eu prefiro o Gerson, tem muita gente que gosta do Gerson um pouco mais à frente. Eu acho que o Gerson, nessa função de segundo volante, saindo pelo lado esquerdo, enxergando o jogo de frente, hoje, para mim, também foi um dos melhores, se não o melhor em campo. Se bem que ele como volante, hoje ele jogou bem adiantado até, né, Roger? Eu achei até que ele estava muito mais próximo da grande área, assim como foi contra o Inter, do que ele costumava, mesmo na época do Jorge Jesus, não acha? É porque hoje também o adversário não obrigou o Flamengo a ter uma linha de meio-campistas muito recuada, ou de uma pegada mais firme. Então o Sampaoli ele simplificou, botou o Cebolinha onde ele gosta de jogar, lá do lado esquerdo, botou o Everton Ribeiro do lado direito. O Everton revezou muitas vezes com o Gabriel, que ora era centroavante perto do Pedro, ora saía do lado direito para vir em diagonais curtas para dar o corredor para o Wesley. O Wesley, outra grande partida, jovem. Algumas situações que ele pode ter, principalmente de posicionamento, de recomposição, melhoradas, lógico que pode, mas ele dá outro jogo, né? Se o Flamengo ano passado tinha o Rodinei e jogava muito por ali, o Wesley é um jogador que também dá essa opção de ultrapassagem, né? Esse é o gol, né? Uma infelicidade do Flamengo, mas um belo chute que desviou. E aí o Flamengo respondeu. O grande lance do Flamengo foi, no primeiro gol, respondeu logo depois com o Gerson fazendo o quarto. E no gol do menino do Maringá, que poderia se transformar em alguma tensão Maracanã, o Flamengo respondeu em segundos e fez o gol para tirar a tensão do ar. Então o Flamengo, olha o Gabriel como participa, olha, mais um passe dele, Vidal encostando para o Pedro. Aliás, o Gabriel jogou muita bola hoje, né? O Pedro fez 4 gols, é verdade, mas o que o Gabigol jogou hoje, né? Há muito tempo não jogava. Há muito tempo não jogava. Uma grande partida do Gabigol, né, Isso Losetti? tudo tem influência na escalação. Todo mundo está confortável dentro do campo, todo mundo joga bem, você tem um craque, que é o Gabriel, participando mais do jogo. O que eu gostei do jogo de hoje é que quando eu lembro da entrevista do Sampaoli, na apresentação dele, muitas coisas que ele falou aconteceram hoje. Vocês falaram do Gerson e eu estava pensando, ele disse assim, não, eu vou atacar
ou no 3-1-6 ou no 3-2-5. A diferença desse 1-6 para o 2-5 era o Gerson. Os três de trás eram muito claros, o Fabrício Bruno, o Davi Luiz e o Ayrton Lucas, hoje fazendo mais a saída e o Wesley pela direita saindo mais. O 1 era o Thiago Maia. O Gerson, ora estava alinhado ao Thiago Maia e ora estava espetado lá na frente. E ele disse outra coisa na entrevista dele de apresentação que deu para ver hoje. O São Paulo é adepto do jogo posicional. Perguntaram a ele como é que ele ia fazer essa transição no Flamengo. Ele falou, aos poucos eu vou tentando convencê-los de que é possível jogar assim também, e jogar bem, e eles se sentirem à vontade. E alguns elementos do Flamengo hoje são claros de um jogo de posição. Os zagueiros conduzindo a bola para que os jogadores... Para você espetar 6 jogadores lá na última linha do teu adversário, os jogadores têm que levar a bola até lá, senão fica dando chutão para brigar por cima e esse tá longe de ser o jogo que o São Paulo quer. Então a gente viu o Fabrício Bruno conduzindo, o Davi Luiz conduzindo, o Ayrton Lucas, o Gerson fazendo essa movimentação que o Roger observou, vindo por fora, às vezes trocando com o Cebolinha. E às vezes você olhava o Flamengo, tava o Wesley na ponta direita, o Cebolinha na ponta esquerda. E aí tinha por dentro mais 4 jogadores, que eram Everton Ribeiro, Gabriel, Pedro e Gerson. E esse time sempre rendeu com a aproximação de jogadores de uma qualidade absurda. Aí você me pergunta do Gabigol. Concordo com o Roger, fazia tempo que ele não tinha um jogo como o de hoje, mas também nesse período de amadurecimento dele, esse passe que ele pegou de ajeitar a bola para dentro e dar o passe rápido de pé esquerdo, primeiro, eu não vejo um jogador que consiga encontrar o timing do passe como ele. Dificilmente ele pega o jogador entrando em impedimento, ele pega o tempo certo do zagueiro parado e o jogador atacando a linha. Com esse time do São Paulo, com tanta gente atacando a última linha, que é um pedido do treinador, o Gabriel, se ele continuar aprimorando isso, ele vai virar o principal garçom do futebol brasileiro. A quantidade de assistências ou penúltimos passes que ele deu hoje para gols ou para jogada de gol, talvez para ele, eu não sei como ele se sente fazendo menos gol e participando mais assim, mas eu acho que ele fica um jogador mais completo, porque ele já provou que ele sabe fazer muito gol. E atuando dessa forma, com esse repertório, com Pedro entrando, com os alas sempre entrando, eu acho que ele vai crescer ainda mais nesse time. Você citou muito aí a primeira entrevista do Sampaoli. Vamos acompanhar a última? A última Já foi hoje, agora há pouquinho, lá no Maracanã, o Sampaoli falou sobre essa goleada do Flamengo 8-2 em cima do Maringá. Vamos acompanhar o que disse o argentino. Estou feliz por isso, por estar presente no Maracanã, em uma goleada também histórica do time. Acredito que nada mudou para mim, solamente eu tenho 3 jogos aqui, sinto uma energia muito positiva de jogador a la ideia e isso fez que o trabalho seja melhor e positivo, pero falta muita coisa. Y bueno, hay que pensar en el próximo juego, valorar lo que hoy o time fez bem y corregir lo que fez mal. Aqui, Sampaoli. Letícia, boa noite. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouquinho da preparação mental que foi para essa partida, porque quando o Flamengo abriu 2-0, você via o Gabi e o Everton Ribeiro toda hora pedindo atenção e concentração e calma aos companheiros. Você já chegou com essa responsabilidade de reverter o resultado. Eu queria saber como foi essa conversa mais no mental com os jogadores. A conversa fundamentalmente foi futebolística. Os jogadores que hoje têm no time são jogadores que eles ganaron mucha cosa aquí. Lamentablemente, o presente de Flamengo un poco confuso hoy. Espero, como entrenador, poder ayudar a que estos jugadores puedan trocar la realidad de hoy. O juego hoy tuvo mucha diferencia entre un time y otro time. Fundamentalmente, pero pienso que o juego del domingo, un clásico importante con Botafogo, a gente tiene que modificar muchas cosas también. Porque si no va a alternar. Y hoy o time precisa consolidación.
con poco tiempo de entreno, muy difícil, pero acredito que va evoluindo bem. Professor, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live aqui. O senhor falou da diferença técnica das duas equipes, de fato, uma de Série A, uma de Série D, a diferença realmente é muito grande. Eu gostaria de saber o que o senhor mais gostou no Flamengo hoje e o que o senhor menos gostou que precisa ser trabalhado com mais urgência. Obrigado. O que eu mais gostei é ficar no Maracanã e que o time fez 8 goles. Que historicamente a historia hace que la obligación del Flamengo sea esa, con un time de otra categoría. Mas o time de otra categoría, hace poco tiempo, ganó 2-0 a Flamengo. Entonces, yo considero que o time tiene que mejorar en la condición de permanecer en esta sintonía contra cualquier rival. Si no, seguramente tengamos avances, retrocesos, avances. Yo quiero ficar aquí en un time muy grande para tener un time invencible. Tomará tiempo, pero es mi sonho. Jorge, boa noite. Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Você mesmo disse que foram só 3 jogos, e nesses 3 jogos foram 3 escalações diferentes, digamos assim, 3 esquemas táticos diferentes, com uma linha de 3, hoje com 3 atacantes, lá no Sul você jogou com 4 jogadores no meio. Algum desses você gostou mais, assim, ou você ainda está precisando de tempo para observar como a equipe vai se sentir melhor para jogar? Eu penso que o time tem que melhorar futbolisticamente. O sistema, para mí, está en segundo plano. Futbolísticamente el equipo tuvo muchas jugadas boas de ataque, pudo hacer mucho más goles hoy, y con un time que persiguió físicamente preparado, estructurado, que intentó neutralizar a gente, pero no consiguió porque la faceta del juego futbolísticamente es donde el time tiene que mejorar, tiene que perder menos bolas, tiene que tener más troca de pase a un campo rival. Bueno, pero es un tema de crecimiento paulatino. Sinceramente estoy agradecido de él porque hay una grata comprensión de la idea y seguramente seremos melhores no tempo. Tá aí, Jorge Sampaoli falando sobre essa vitória de 8-2 sobre o Maringá, que garantiu o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na nossa hashtag Troca de Passes, o Marcos Lins pergunta: Gerson voltou a jogar o futebol padrão de 2019? Responde aí, Losetti. Eu não sei se é o futebol padrão. Eu acho que o Gerson ganhou com a chegada do Sampaoli porque, entre outras coisas, ele foi treinado pelo Sampaoli no Olympique de Marseille, ele já tem um entendimento do que o Sampaoli gosta, dessa utilização dele um pouco mais aberto. Essa movimentação era mais rara a gente ver no Flamengo de 2019, né? Ele vinha por dentro e por ali ficava. Agora, às vezes, ele é usado para abrir campo numa iniciação de jogada, ou às vezes mais adiantado, aglomerando jogadores de um lado, como aconteceu em um dos gols que eu perdi a conta, não sei se foi o 6º, 7º. Eu acho que o Gerson joga muito e a tendência dele é crescer junto com o Flamengo. Eu acho que, assim como o Sampaoli, eu acho que o Flamengo vai melhorar em jogos de um nível de exigência maior do que o de hoje. O Cláudio Antunes diz: vocês sabem dizer por que o Gabigol não está comemorando o gol com a torcida? Não reparei, sinceramente, Cláudio Antunes, mas a gente reparou numa postagem do Gabigol nas redes sociais agora há pouco. A gente vai mostrar aí para vocês, olha só. É uma postagem que o Arrascaeta, que estava no Maracanã, posta lá, marca o Gabigol e diz: sabe muito pro Gabigol. Aí o Gabigol reposta com a seguinte mensagem: que saudade, ele dizendo pro Arrascaeta, né? Que saudade, volta logo, só você me enxerga. E coloca um emoji ali com a mãozinha na boca. Foi um recado? O Gabigol, será que não está feliz? Está sentindo falta de receber mais passes em condição de marcar?
Ou pra gente ignorar essa postagem aí, Roger? Incomoda? Quando o companheiro faz 4 gols e ele também costumava ser um grande artilheiro? Não, eu acho que o Gabigol está confortável nessa posição. Passou por um período aí sem fazer os gols. Obviamente esse período incomoda, mas fez um gol, acho que foi contra o Coritiba, de pênalti. Volta a fazer hoje, e hoje volta. Eu acho que para mim o mais importante é que ele voltou a jogar bem. E isso o jogador fica feliz, né? Quando ele sabe, ele sai de campo e fala assim, cara, hoje eu joguei bem, hoje eu consegui entregar tecnicamente aquilo que eu costumo entregar. Porque o Gabriel não faltou vontade, ele sempre é um cara que se entrega bastante, ele dá as opções que tem que dar. Ele estava tecnicamente mal, a bola não estava conversando com ele, não estava tendo a intimidade que ele tem com a bola nesses últimos jogos. Hoje voltou a ter, hoje ele tratou ela com carinho e ela respondeu bem. Obviamente as pessoas gostam dessa polêmica, né, de rede social, eu não vejo nada demais. Ele está retribuindo um carinho que o Arrascaeta fez nele, e ele está retribuindo o carinho. E faz mesmo falta. E quem enxerga mais o jogo desse último passe, dessa última pifada, é o Arrascaeta. Então ele só retribuiu o carinho que o uruguaio fez nele. Eu não gosto de levantar essas polêmicas porque não vejo nenhuma maldade assim, não. Eu não sei se pro Gabigol é relevante, mas a gente enxerga aí, viu, Gabigol? A gente te enxerga. Exatamente. Muito, o Gabigol está jogando muita bola. Ele até, durante essa fase menos produtiva do Gabigol, ele até chegou a pedir para jogar na posição dele, porque acho que ele sentiu que estava prejudicando o rendimento dele, né? Ele pediu pro Vitor Pereira e falou, olha, não quero mais jogar tão longe do gol, eu quero jogar na minha posição, mesmo que seja para disputar a posição com o Pedro. Mas o que eu percebo é que com o Sampaoli, ele já está jogando muito mais próximo do Pedro, né? As jogadas têm saído entre eles têm se procurado e acho que isso também ajuda ao Gabigol melhorar, né? Eu não sei, eu acho que essa questão de pedir para jogar não me parece um problema para ele jogar com o Pedro, porque os dois jogam muito bem juntos. A questão do Vitor Pereira é que como o Vitor montou uma linha de 5, não dava para você ter uma dupla de ataque em que os dois na fase defensiva não tivessem tanta obrigação assim. Então um deles era obrigado a fazer mais o corredor lateral e esse cara era o Gabigol pela direita. Então jogar com o Pedro numa linha de 5 é diferente de jogar com o Pedro numa linha de 4 atrás. Isso muda radicalmente a posição dele na hora de marcar. Acho que foi isso, esse foi o pedido. Sim, isso é uma dedução minha por como ele estava jogando. Porque eu não vejo em campo o Gabriel e o Pedro juntos como um problema. E felizmente chegamos nessa fase em que a gente olha para o Flamengo com os dois com naturalidade, né? Não é mais uma novidade. E aí tem muito mérito do Dorival, né? Que foi o técnico que chegou e transformou isso em algo natural. Vamos ver como é que vai ser. O Flamengo vai enfrentar daqui para frente, né? Não vai ter mais nenhum desses, a não ser a Ñublense no jogo de volta. De resto, você só vai ter adversário maior. E tenho certeza que o Sampaoli, até por como ele é, pelo que a gente conhece, essa questão do time ser um time muito ofensivo, ele repete muito pouco a escalação, né? Sim. Então eu acho que esse time vai mudar constantemente e o legal para o Flamengo e o legal para o Sampaoli é que um cara com estofo, com tamanho para fazer isso. Para mudar do jeito que ele quiser mudar. Do jeito que ele considerar que é a melhor equipe para enfrentar o adversário da vez. Ele não vai ter problema. Se ele tiver que deixar o Gabigol no banco, o Pedro no banco, o Everton Ribeiro, como já deixou, ele vai deixar se for preciso, se ele considerar que aquele time que ele tem em mãos é o melhor time para vencer o adversário da vez. E a gente vai se divertir com isso? Com as ideias do Sampaoli? Eu acho que a gente, tudo bem, Paulo, abraça você, os amigos, a fã do esporte. Eu acho que a gente começa a se divertir, quem gosta de bola, no que o Vitor toca, ele já apontou o Gerson. Porque você olhar o que o Gerson jogou no Flamengo, o que ele teve em algum momento na reta final de Olympique e o que ele jogou no início desse ano no Flamengo, você para e pensa. Não é essa diversão para quem gosta de bola. Então, hoje foi um recado muito claro. Mas aí, falar do Gerson, acho que talvez seja repetitivo. Falar do Pedro, que fez 4 gols, é repetitivo. Eu gostei muito do Gabriel hoje. Eu gostei muito do Gabriel porque fica uma imagem que o Pedro fez 4 gols, o Gabriel só balança a rede porque bateu o pênalti. Só que foi uma atuação muito interessante para a gente não cair sempre naquela tela que muitas vezes nos trai, né? Quanto tempo o Gabriel não marca um gol de bola rolando, ele pediu para jogar mais. Não era isso. O Gabriel hoje é esse tipo de jogador. O que abriu de espaço, ele tem um lance inteligentíssimo que ele antecipa o ataque, o Pedro vai fazer o espaço e acha a bola, o Pedro acaba perdendo ali também, depois na dividida do outro jogador do Flamengo também. Mas eu acho que o Flamengo começa a ganhar boas notícias. 8-2, poderia ser 4-0, 3-0.
5, mas acho que o 8-2 é um carimbo muito interessante. Porque você tem um Gerson voltando, que muita gente se questionou, readaptação, vai voltar, vai encaixar por ali, não vai. Você tem um Gabriel voltando a fazer talvez o que ele não que ele mais gosta, que seja ficar próximo do gol e fazer o gol. Ele talvez quisesse fazer 4 hoje, não Pedro, mas ele participando. Um Thiago Maia muito questionado, muito bem hoje, não só pelo gol logo no início, que já começou a abrir. Queria ver um pouco mais do Cebolinha, mas acho que é uma questão de tempo. O Flamengo fez o que dele se esperava, é clichê, mas ele precisava vencer bem, carimbar, convencer, começar a virar a chave. Um 8-2 você começa a espantar uma certa desconfiança. 3 jogos, pouco mais de uma semana de São Paulo, dá pra dizer que ele virou tudo? Não dá. Ele soltou um pouco mais o Gerson, é óbvio. Ele tem uma opção hoje de segurar o Ayrton, soltar o Wesley. Tem algumas coisas ali que ele começa a mexer. Como ele prefere a movimentação do Gabriel, não é como ele queria com o técnico anterior. Como o Pedro vê a fase, como é que o Gerson hoje começa a ocupar um espaço ali que talvez poderia ser outro jogador de articulação, de criação no meio, ficou a dúvida, se é o Arrascaeta, pode ser o Matheus França, pode ser o Gerson hoje ali, jogando com o Everton Ribeiro, mas é um carimbo. A coisa começa a mudar, a chave começa a virar. O Flamengo não podia cogitar passar hoje que fosse sem uma grande exibição. São boas notícias. É um time fraco, é uma goleada que talvez não seja, o Jean falou, né? Tem a Nublense, talvez o Alcas só pela frente, não vai se repetir. Mas é um carimbo. A coisa começa a mudar de figura nesse Flamengo que até 10 dias atrás todo mundo se questionava onde vai parar na temporada. Começa a clarear um pouco mais. É o Alcas que se prepara, inclusive. Vai pagar essa conta. Mas é Racing o próximo, né? Semana que vem? Sim, Racing semana que vem. Racing próximo. Não, eu tô falando porque justamente também foi uma derrota. E a diferença entre os times. É exato, e a diferença. óbvio. É por isso que eu tô falando. É parecido com a questão do Maringá, exatamente. Aliás, quinta-feira, fazendo aqui o nosso comercial, a nossa propaganda, esse jogo é exclusivo dos canais ESPN e Racing e Flamengo vão se enfrentar lá na Argentina. Paulo Calçade, tudo bem? Boa noite. Mas assim, o Flamengo mais solto, mais agressivo, partindo mais para cima, independentemente do tamanho do adversário, porque o Flamengo agrediu, por exemplo, o grande Internacional, na casa do Internacional, em boa parte do tempo no domingo. Pode ser considerado um princípio de assinatura do Sampaoli? Olá, Paulo, olá, companheiros. Eu entendo que sim. Eu acho é mais fácil para o Sampaoli do que para outros treinadores que estão em outros times, porque o Sampaoli precisa gerar uma ignição para fazer todo o talento que o Flamengo tem funcionar. Tem uns que precisam inventar o talento, aí é mais difícil. Não existe, né? Você vai transformar um jogador médio num craque. Lapidar, encontrar o talento, né? Aí leva tempo. Então, o Sampaoli está conseguindo, e ele primeiro jogo dele com 3 zagueiros, aí foi pro Inter com 4, linha de 4, agora também o Wesley, que é um jogador muito agressivo, um lateral que talvez o São Paulo resolva trabalhar com ele, mais jogos mais difíceis também. Tem. O Ayrton Lucas do lado esquerdo você encontra, então ele vai encontrando uma forma de jogar. Então esse daí, nação, tá aí, Mengão atropelou o Maringá, 8-2, uma grande vitória do Flamengo. E, meu amigo, o Flamengo está sampaolizado. Vamos ver agora como que o Flamengo continua a temporada. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.